Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Bom dia. Tô magro, né, filha? Tô. Onde é que eu vou parar, né, com esse negócio? Ah, meu Deus, não paro nunca de emagrecer. Ai, que chato. Ai, não, mas eu parei sim. Já tem quase um mês aí que eu não emagreço, mas tá bom já, né? Tá bom já. E você, tudo bem? Que bom. Sejam muito bem-vindos. Desculpe o atraso, mas o trânsito hoje não estava bom. Até agora não tinha tido problema com o trânsito na Barra, que o trânsito da Barra ficou bom de repente, né? Metrô, duplicou, não sei o quê, ficou bom, né? Ficou bom, ficou, né? Tá, ficou bom, mas hoje estava estranho, estava bem engarrafadinho. Meninos, vamos falar de que hoje? De Páscoa, mas primeiro vamos dar recado e fazer prece. Cadê? Primeiro vamos de prece, né? Que até o recado fica melhor. A fé transporta montanhas. Quem está chegando hoje pela primeira vez? Tem ninguém de primeira vez hoje? Aqui, do meu lado, tá. É aquela história, né? O muito longe, o muito perto, a gente não enxerga, né? Seja bem-vindo. Quem é o teu miúdo ou tua miúda? Brian. Quantos anos tem o Brian? Oh, meu Deus, 1 ano, gente. Vocês lembram dessa fase? Vocês lembram? Ah, que saudade, meu Deus. Seja bem-vindo. Nelson Tavares, tá? Você não tem saudade não, né, filho? Você não teve tempo de ser saudade, que é um atrás do outro, um vucu-vucu de filho, né? Aquela coisa. A fila da reencarnação é frenética naquela casa, né? Desabafou. Quer falar mais, filho? Ele olha para o lado, nem conhece o amigo, disse, lá em casa não dá nem tempo, que a mulher é um atrás do outro, não sei o quê. Ai, meu Deus, eu estou estragando a prece. A fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus então lhe respondeu dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui então esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhes perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio, Jesus? Então ele lhes respondeu, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada mais vos seria impossível. Evangelho de Mateus. Jesus, mestre amigo e muito querido, Tu que nos acolhe todos os dias, porque podemos confiar em Ti. Queremos Te rogar nesse momento, Senhor, o Teu auxílio para as nossas famílias. Cada um de nós chega aqui, na casa de Joana de Ângeles nesta manhã, com um pedido no seu coração. Cada um de nós chega a esta casa com algum tipo de dificuldade, mazela, inquietação, que entregamos, Senhor, na Tua mão. Acolhe a nossa família, orienta as nossas consciências, para que tenhamos atitudes acertadas, equilibradas, coerentes com a Tua vontade, e ampara os nossos, assim como na leitura, quando Tu recebestes um pai ou uma mãe em desespero, Tu nunca deixastes de acolher a todos. Fazei também isso, Senhor, com cada um de nós,
porque colocamos a nossa trajetória, a nossa vida e a nossa família nas Tuas mãos. Fazei com que sejamos instrumentos ativos dessa transformação, mas dá-nos a Tua luz, a Tua acolhida, o Teu amor e o Teu carinho que nunca nos faltou. Visita as nossas casas, atua sobre aqueles a quem amamos e permita, Senhor, que uma transformação ocorra nas nossas vidas. Que a nossa fé se fortaleça e que a nossa capacidade de realizar possa se multiplicar. E que daqui a algum tempo, quando a gente olhar para trás e perceber que tudo isso foi para o nosso crescimento, que a gente ainda tenha a oportunidade de Te louvar em agradecimento. Que assim seja. Graças a Deus. Caiu, é verdade. Bom dia, gente. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, meus amigos. Que isso? Tem uma coisa aqui, não tem? É mosquito? Não é mosquito não, hein? Isso é a mãe dos mosquitos. É um bichinho diferente, um insetinho diferente. Olá! Como é que estão as meninas? Tudo bem? Eu vou contar para o povo. Tem espírita que não tem medo de espírito, sabe? Não é não? Ah, que não sei o quê, que um dia que eu vou desenvolver mediunidade, que vai não sei o quê, que eu vou blá, blá, blá. Mas na hora do vamos ver, sabe? Aí estava eu lá em cima. A amiga vai lá atrás de mim. Pronto, contando. Estou contando, tá? Estou contando. Já comecei, agora vou terminar. Aí está a sala de Joana com a luz acesa, né? O resto tudo apagado. A pessoa entra e vê, onde que está? Está lá, né? E vai que vai. Aí saiu eu da outra sala pelo escuro, né? Dentro de casa espírita, à noite, né? Aquela coisa, aparecendo assim do nada. Você sabe gente se assustando? Sabe gente levando susto? Mas não é aquele susto do, sabe, do escândalo. É aquele susto contido, aquele susto que vai para dentro assim, que congela. Então, nossa amiga... Fala. É isso aí. Viu, tadinha, levou um susto que ela chegou a congelar. Oi, Dê. Quer falar? Ah, que bonito. Adeilson. Deixa eu primeiro falar da cesta. Olha, a gente está precisando para a cesta de arroz, feijão, café, sardinha e salsicha? E salsicha. Só isso, arroz, feijão, café, sardinha e salsicha. Se vocês puderem colaborar, a gente está quase chegando lá. E todo mês é uma luta, então, se vocês puderem ajudar, a gente agradece. Então, gente, sabe o que acontece? Quinta-feira a gente teve uma palestra especial com a Adeilson Salles. A Adeilson Salles é aquele que tem os livrinhos para criança, que tem até aqueles de Jesus, o Evangelho de Jesus. Não sei se vocês já viram lá embaixo, está com uma mesinha até separada. Ele tem o Diário de um Fantasminha, que eles adoram, que parece aquele outro Diário de um Banana. Tem para adolescentes, ele tem um trabalho lindo com adolescentes. E, quando terminou a palestra, ele subiu para falar com os adolescentes. E foi difícil segurar o choro, viu? Porque o que ele conseguiu com aqueles adolescentes, porque eles não aceitam adulto. Eu entro lá porque eu estou há muito tempo com eles, mas eles não aceitam que nenhum adulto entre lá. E ele entrou e conseguiu uma identificação muito rápida. E eles se abriram muito. E as principais questões que eles traziam era a dificuldade de relacionamento com os pais, de serem ouvidos e não só criticados. Eles falavam assim, que não adianta falar com o pai, porque ele já sabe o que tem que ser e o que tem que fazer, então ele já não está mais aberto para ouvir o que eu estou sentindo. E aí eu tive uma ideia, porque ele vai voltar na época da Bienal para lançar o segundo livro dele, do Luiz Sérgio. E aí eu falei, puxa, que tal se a gente fizesse um seminário dele com vocês? Né? Porque ele entende tanto a adolescência, ele entende tanto questionamento, e isso ficou muito claro para mim, porque foi uma identificação rápida, ele sabia como falar, o que acontecia, quais eram as questões, que eu achei muito bacana, se de repente ele fizesse um seminário com a gente, com os pais, para fazer essa troca,
né? Então, aí eu pensei em fazer parte com eles, que eles pediram que ele voltasse, né? Que eles queriam falar muita coisa, e se abriram, falaram de droga, falaram de sexo, porque eles já estão numa idade em que está tudo rolando, né? E foi muito bom a forma que ele conduziu. Então, acho que seria muito interessante para a gente. Se vocês toparem, eu trago eles e a gente um dia faz isso. Quer falar? Não, ela está dizendo ok. Ok, beleza. E aí ele tem esses livros, um deles eu estou lendo, que é esse Ainda Existe Esperança, que é um romance, mas é ótimo para os adolescentes, porque fala do centro espírita, da escola, o processo obsessivo que acontece na escola, o que acontece nesse meio, como é que isso é levado para o relacionamento com os pais, é muito interessante, viu? Então, aconselho. E é esse o que está saindo, o segundo, que ele vai lançar na Bienal, que é do próprio espírito Luiz Sérgio, que eu não sei se vocês se lembram, que desencarnou na época de 70, e o nome é Game Over, e ele falou que ele está emocionadíssimo com o que está vindo, né? E o outro é essa série aqui, que é um pouquinho mais nova, dos Anjos, que também é muito bom. Então, assim, eu sei que a maioria é com crianças menores, e lá também tem os livrinhos para crianças menores, mas a gente sabe que a dificuldade também com quem está chegando na adolescência, né, que está começando a apresentar as maiores questões conflituosas, isso ajuda muito a gente, viu? Isso é também para os pré-adolescentes. Para os pré-adolescentes. Pois é, que esse daqui é para os mais novos, e eu acho a série é bem bacana, porque atinge, a linguagem vai direto. O Diário do Fantasminha, você estava falando de fantasma? Quando eu cheguei, você estava falando de fantasma? Alguma coisa assim? Não, era eu mesmo. Eles adoram. Essa citou foi comigo mesmo. Então, tá aí a dica, gente. Então, vou ver se eu consigo marcar, então, com ele na Bienal, e aí a gente traz ele, vocês vão adorar, porque é uma pessoa com uma cabeça bem bacana, bem aberta, mas muito consciente de como lidar com eles, né? E a gente sabe que a gente enfrenta dificuldade, né? Eu aprendi na marra. Acho que sim. Pode sim, pode sim. Nesse dia foi super interessante, porque, coincidentemente, tinham chegado jovens novos nesse dia, que sempre chega, né? Mas eram jovens, assim, daqueles, assim, meio heavy metal, sabe? Estou entrando, que porcaria é essa que me mandaram vir e tal. E eles ficaram assim. Eu achei ótimo, pode trazer, sim. Ali nesse grupo jovem, vai de 12 em diante, até uns 22, mais ou menos. Tem até alguns que são mais velhos, mas é de 12 em diante, porque a gente fala muito de sexo, de droga, que são as questões que estão principalmente nas escolas da Barra da Tijuca. Eu atendo adolescente, vocês não têm noção de como isso está muito forte, porque lá é tudo solto, internet solta. Obrigada. E aí isso precisa ser direcionado para um caminho melhor do que o que eles estão aprendendo com os amigos, entendeu? Então, ele traz essa consciência de forma não preconceituosa. No livro, e quando ele vai falar, porque ele vai falar com os jovens também. Tem, de 12 até... São 2 turmas. Não, olha só, o que acontece é o seguinte... Quinta-feira são os mais velhos. Começa nos 12 anos e vai até 20 e poucos anos. São 2 turmas. Aqui, a gente também recebe de 12 anos, de 13 anos, se for necessário. Por quê? Porque, às vezes, vocês trazem os irmãos, não tem com quem deixar, ou a gente não vai fechar por causa disso. Mas o ideal é o da noite. Por quê? Porque eles já estão com a outra linguagem, eles não querem saber de criancinha, de evangelização, por isso que eles não sobem para o salão. Eles não querem saber disso. Então, eles já estão... Aí, quando chega lá e encontra os mais velhos, eles se sentem mais responsáveis e, opa, peraí, não posso mais fazer as brincadeiras que eu fazia lá embaixo, na evangelização. E aí, como foi um questionamento deles quererem irem, a gente abriu para 12, porque era de 13 em diante. Mas está aberto aqui também, os professores são os mesmos, e o trabalho também vai ser feito com a mesma qualidade. Agora, é bem bacana o de quinta-feira à noite, né? 8 horas da noite. É junto com o curso, né? Junto com o curso. Então, a turma que se está fazendo ali está bem bacana, assim.
Eu fico com eles, né? Não fico nas noites do não dá para se dividir tanto, mas assim, estou acompanhando o trabalho e assim eles querem vir, eles não são obrigados a vir, eles querem vir. Isso que para mim é positivo, porque nessa idade é a idade do não quero mais nada do que meu pai e minha mãe mandou fazer. Então a postura deles está sendo diferente ali. Porque assim, tem alguma coisa aqui que está me tocando e que não tem a ver com meu pai e com a minha mãe, tem a ver com a minha vida, com o que eu quero e com as coisas que eu estou lidando. Eu lido com bullying, eu lido com rejeição, mas também lido com a dificuldade escolar, com a dificuldade com os meus pais, que a gente tenta reharmonizar isso, porque o rompimento ele se faz por causa da idade, né? Que eles precisam buscar quem são eles. Eu não sou o meu pai e minha mãe, eu preciso entender quem eu sou. É natural, faz parte do desenvolvimento, né, humano, que é exatamente aos 12 anos que começa isso. Mas isso não precisa ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa saudável. Né? Eles não precisam estar com raiva dos pais ou ter um relacionamento dificultoso. Isso pode ser feito de forma bacana, né? Com o entendimento das duas partes. E o maior questionamento deles na quinta-feira foi: mas se eu falar com os meus pais, eles não vão entender. Por isso que eu acho que seria bem bacana ele falar com vocês. Porque vai ser um momento que a gente vê o outro lado, né? Pô, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo esse diálogo? Onde é que está o nó ali, né? Tá bom? Tá aí a dica. Obrigada. Roubei tua aula. Aqui está. Eu gosto muito da Deilson. Eu leio todos. E aquele que ela fala das escolas, que é para adolescente, né? É lindo o livro. É lindo. Que bom que está vindo um segundo. E ele veio nessa quinta, né, Dê? E a gente vê que quando ele vê o negócio fica meio diferente, assim, né? Tem um negócio diferente. Eu vi que tinha foi um negócio meio diferente. É isso, estão convidados. Meninos, deixa eu dizer para vocês, hoje, dá para baixar um pouquinho, Oli? Só um pouquinho. Hoje a gente fala de Páscoa, tá? Porque eles vão estar falando de Páscoa. Na verdade, deixa eu explicar para vocês, do ponto de vista do judaísmo, a Páscoa é um momento de celebração da libertação, né, do jugo ali da escravidão. É uma oportunidade de celebração disso. Do ponto de vista da igreja, né, da igreja católica, da igreja romana, ó, miúdo lindo, meu Deus. Tudo bem, meu lindo? Beleza? Estou aqui me lembrando agora que a Dê falou negócio da linguagem e tal. Eu enviei para alguns e botei até no Facebook também, está lá no meu Facebook, não pergunte como eles foram na escola hoje, uma coisa assim. Alguém chegou a ver isso? Gente, aquilo bateu assim na minha cara, porque eu boto no carro e tal, estou indo para casa e como é que foi na escola hoje? Né? E eles não pergunte como foi na escola hoje, porque isso é péssimo. Tá? Porque parece estar fiscalizando e aquela coisa toda. Ele dá dicas muito simples, bem legais, de como lidar com eles. Então, aí vai fazer outras abordagens. Assim, o que aconteceu de engraçado hoje na escola? Qual é o amigo mais... assim, o que aconteceu de muito irado hoje? Algum professor pagou mico? Sabe essas coisas, assim? Mudou a abordagem, eles mudam demais. Eu testei primeiro, né? Eu falei, vou testar para ver se o negócio dá certo. E é diferente. Primeiro porque eles desacostumam. Não está perguntando a mesma coisa de sempre? Cria o automatismo que você diz, caramba, é só o... E é curioso que a resposta é sempre a mesma. Tudo igual. O que aconteceu? É igual. Tudo bem. Não, foi bem. Tá. Meu filho já tem... foi chato igual todo dia. Tá? Mas... muda a abordagem, muito legal o texto. Vou até repostar, vou trazer mais para cima de novo, vou botar lá no Facebook, tá? Amigos, então é isso. A Páscoa tem um valor simbólico lá no judaísmo, tem outro lá para a Igreja Católica. Só que existe uma coisa que é peculiar à Páscoa, que é a ideia da renovação. É um momento de renovação. Isso é simbolicamente importante. O Espiritismo não tem ritos, não tem
cerimoniais, não tem dogmas, não tem essas coisas. Porém, a doutrina espírita respeita profundamente essa simbologia, porque nós ainda precisamos de momentos, de ciclos, de momentos para parar e refletir e realizar coisas. E esses momentos, datas simbólicas, são efetivamente importantes para a caminhada evolutiva do encarnado, tá? Então, nós não temos nenhuma oposição. Pelo contrário, estimulamos sim a celebração da Páscoa, estimulamos sim a aproveitar esses momentos para fazer reflexões daí por diante. O que a gente não incentiva são os dogmas, são aquelas cristalizações comportamentais e tal, então não precisa se preocupar em fazer dieta, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso a gente não incentiva, respeita também, como tudo que o Espiritismo faz. A gente não estimula, por exemplo, necessariamente o consumismo, que caracteriza, né, essas datas. O mercado vem aproveitando isso já há muito tempo, não é necessário, mas também não tem nenhum problema dar ovo de Páscoa, dar chocolate, ou dar brinquedo, ou blá, 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 como uma forma de comemoração. O que a gente diz é, vamos aproveitar para fazer aquele momento, todo mundo junto ali, vamos fazer uma reflexão, vamos ter uma conversa especial, né? Não é vamos ter uma conversa especial, vamos sentar para ter uma conversa, não é isso. É fazer daquilo um momento especial, de a família estar junta, de ter ali... Olí, minha filha, dá para aumentar a temperatura aqui também, que a gente também está puxado, não está? Está puxadinho hoje aqui o negócio, que está gelado. Obrigado, tá, meu amor? Vocês conhecem a Oliviane, né? Vem, olha, vem ela, lá vem ela. Isso. E tá magra também, né, amiga? Tá chegando lá, né? Vai chegar lá, claro, você está indo, está chegando, está na caminhada. Então é isso. Agora, existe um livro, é um dos livros da codificação, que é muito interessante. É o livro A Gênese. Até desligar eu acho que tá bom, Tá. Se sentir calor, vocês avisam, tá? Eu acho que vocês não vão avisar, né? Porque ninguém vai sentir calor. Então, tem um livro muito especial chamado A Gênese. Ele não é um livro fácil, não. Ele é um livro de viés científico, ele é meio puxado, assim, né? Só quem está já na caminhada ali tem acesso, né, à Gênese, assim. Mas tem algumas coisas que estão na Gênese muito interessantes, no tocante à questão da Páscoa, a discussão sobre ressurreição e tal, que a gente pode tratar, e é disso que eu queria falar um pouco com vocês hoje. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, chamado Sexo e Obsessão, que tem o seguinte trecho que eu vou ler. Eu não trouxe porque disseram que hoje estava ruim, não sei o que, acabou que não está ruim, está bom, aí eu não trouxe. Vamos lá. Antropólogos, psicólogos e teólogos se reuniam no departamento dedicado às religiões para estudar os melhores métodos de integração dos diferentes fiéis com as suas convicções na sociedade dominante, evitando-se choques e distúrbios infelizes naqueles turbulentos dias do passado. Ademais, no século XIX, enquanto se aguardava o surgimento do Espiritismo, cuja mensagem deveria criar raízes no Brasil, estudou-se longamente naquela comunidade, naquela cidade espiritual, da qual estudou-se naquela comunidade, qual seria a maneira mais eficaz de implantar o Espiritismo na região sob a sua inspiração, onde fosse possível reunir militantes de diversas doutrinas espiritualistas diferentes sob a bandeira da nova era, ampliando-lhes a perspectiva do entendimento em torno da vida e dos objetivos essenciais da existência humana em sua inexorável marcha para Deus. E para fechar, inúmeros trabalhadores da nossa colônia reencarnaram-se, especialmente ali, para servirem sob a inspiração de Joana de Ângeles e do venerando Francisco de Assis. Esse é um trecho do livro, da apresentação do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Nesse livro, Miranda vai contar que existe um projeto de o espiritismo frutificar no Brasil mais do que em qualquer outro país do mundo, em virtude de uma especial tarefa, vamos chamar assim, que o Brasil tem, de juntar em torno da doutrina diversas doutrinas espiritualistas
entre elas as mais comuns, né? Como a Igreja Católica, como o protestantismo, como os evangélicos, como Umbanda, Candomblé e daí por diante. Por quê? Porque no mundo de regeneração que está se construindo, a gente precisa ter pessoas acreditando em valores e não se preocupando com superficialidades. E quem é que assumiu, em grande parte, essa tarefa de preparar pessoas para realizar esse trabalho? Joana de Ângeles. Manuel Flamengo de Miranda é psicografado na contemporaneidade por Divaldo Pereira Franco, e não é à toa, porque tem todo um vínculo com Joana e tal. Então, as casas de Joana costumam ter uma marca de acolhida de pessoas de outros credos. Não é à toa que a Mansão do Caminho tem, em sua grande maioria, assistidos evangélicos. Aqui no Seja, a gente também tem, na sua maior parte, os assistidos do Seara de Luz evangélicos. E a gente recebe, né, nos dias comuns de trabalho, pessoas de diversas religiões. Né? A gente tem no curso, que a gente ministra na quinta-feira à tarde, o Livro dos Espíritos, há diversas pessoas que são espiritualistas das mais diferentes orientações. E todos eles se congraçam, eu diria, em torno do trabalho do Seja Barra por conta da orientação de Joana de Ângeles, que, por um tropismo que eu não consigo explicar, atrai essas pessoas. É curioso, as pessoas, não sou espírita não, mas eu vim aqui para estudar. Não, mas a gente ensina a doutrina espírita. Tá? Não, eu sei, tudo bem. E tem esse negócio, não sei te explicar por quê, mas o Manuel Flamengo de Miranda diz que é assim. Então, um momento como esse de Páscoa não é, de forma nenhuma, repito, para rejeição, dizer isso é bobagem, não tem nada de bobagem. Muito pelo contrário. A significativa simbologia que a Páscoa, que o Natal e que tudo mais, né, que a gente possa perceber aí nesses feriados santos, pode ser sim muito bem aproveitado. O que é importante é não estimular nas crianças, porque eles não trazem naturalmente isso. Somos nós que transmitimos isso. É trazer para eles a ideia de que o que vale efetivamente é o que está no coração e na mente. Essa coisa do não comi carne, jejuei e blá, 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 mas estou com a minha cabeça pensando um monte de bobagem, não adianta de nada. Então, é pelo poder da fé que a transformação acontece. E isso é que é importante a gente conversar com eles. Até porque eles estão vendo esse movimento em todas as famílias. E a gente, meio que, porque não trata disso, acaba deixando sem a explicação. Eu recebi essa semana um texto que falava exatamente sobre isso. Uma criança vai para o pai para perguntar sobre a Páscoa e começa a fazer perguntas, né? E o pai não sabe responder, então ele rechaça. Diz, vai lá falar com a tua mãe que ela te explica. E a mãe diz assim, chega à conclusão de que eu tenho que te botar na evangelização, porque esse menino não tá bom, né? Tem alguma coisa estranha aí. No final das contas, é isso mesmo. E reforço o que a Adê acabou de falar. A gente, quando não sabe tratar de algumas coisas, a gente acaba afastando. E eles percebem muito claramente esse movimento. Eles muito claramente percebem que a gente não está dando continuidade, não está afim da conversa, a conversa não está frutífera. E aí eles realmente não buscam. A gente tem, na quinta-feira, esse trabalho, a que a Adê fez referência, é um trabalho que eu tenho visto crescer este ano. Né? No ano passado, eles não eram muitos, mas este ano o trabalho tem crescido. A ponto de qualquer lugar que a gente olha, tem um adolescente encrostado em algum lugar, porque eles estão meio, né, assim, chega uma fase da adolescência que eles não são muito ativos. Né? Você tem que dizer, levanta um braço, levanta o outro, para botar a camisa. Né? Eles estão bem devagar. Chega um momento assim de uma prostração estranha, então tu olha, tem ali um parado, eles não estão fazendo muita coisa não, mas estão ali parados, né? Tem um adolescente, tem tudo quanto é cano da casa, se enxerga um adolescente. Eles estão numa fase meio estranha assim, tadinhos. Eu digo, boa noite. Com a cara assim, eu digo, na paz, amigo, na paz, que eles estão meio devagar, né? Sei lá. Que diz que jovem que tem energia, não sei o que, assim, mas tem uma fase que eles ficam estranhos, assim, meio paradões, aquela coisa. Não corta cabelo, não escova dente, né? Uma coisa assim, não tem uma fase? Dormem, que é uma coisa. Diz que é para crescer, mas para de crescer, né? Porque um tal de crescer. É isso. Este livro, Miranda fala, Manuel Flamengo de Miranda, vai falar da importância deste trabalho. E muitos são levados para certas colônias, eu vou confessar que eu não me lembro o nome desta colônia, mas está lá no livro, Alvorada, alguma coisa, não sei, posso estar falando besteira, mas não lembro. Está lá no livro, na apresentação do livro, são levados a essas colônias para serem preparados para as novas encarnações.
onde o trabalho deles, encarnações em que o trabalho deles será o de fazer esse trabalho. Não é à toa que Divaldo e a Mansão do Caminho e o belo trabalho social que ele desenvolve, onde fica? Na Bahia, que é certamente o espaço de maior evidência do sincretismo religioso. Então as coisas não são por acaso, né, tudo bem, muito bem articuladinho por eles. Bom, existe um livro chamado Novos Rumos para o Centro Espírita, do Divaldo, que vai dizer assim, abre aspas, Allan Kardec estabeleceu que o maior adversário da propagação do espiritismo seria a dissensão, a desunião que existiria dentro do próprio movimento espírita, convocando-nos para a preservação da tríade, que ele estabeleceu como uma norma de dignificação do trabalho espírita. 2 pontos. Essa tríade consiste em trabalho, solidariedade e tolerância. Essas são orientações de Kardec. Trabalhar muito, né? A gente não veio aqui com passaporte, a gente veio aqui com carteira de trabalho, como eu costumo dizer. Então a gente veio para trabalhar, mas a gente precisa de solidariedade, daí ele dizer que fora da caridade não há salvação. A gente precisa se engajar nos movimentos de cesta básica, de bombom, blá, 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 mas não é só isso não. Precisa se engajar em visitar as comunidades, em auxiliar do jeito que pode, porque cada um tem uma vida, uma estrutura, uma competência, uma habilidade, e a gente tem que se engajar em trabalho. Está na rua, está ali precisando, a gente vai ali dar aquele auxílio, acolhe quem precisa. Esse movimento precisa acontecer. É da natureza do espírita que ele esteja engajado em trabalho e motivado pela solidariedade, porque senão a gente ainda não está, como se chama, de um verdadeiro espírita, se é que isso existe. Tá? E, por último, a tolerância. Tolerância é indispensável. Olha, preconceito é uma coisa que, hoje em dia, ainda é muito forte. A gente tem um verniz, né? Tem um verniz aí que diz que não e tal, mas há preconceitos ainda muito fortes, de todos os tipos. Ontem, eu estava na rádio, né, e uma pessoa veio me perguntar, fazer uma pergunta e tal. Vou falar. Não fala, eu vou falar. Desculpa, mas vou falar. Aí uma pessoa veio fazer uma pergunta e tal. Sabe que eu trabalho no movimento espírita e tal, com evangelização, isso e aquilo. Aí ela me diz assim, mais ou menos essa frase, né? Ah, como você vem da Barra, lá os problemas devem ser diferentes, né? Como assim? Lá todo mundo é casado ou não é casado, tem filho, tem problema e... É igual, como assim é diferente? Não, é porque lá, como é um lugar mais privilegiado do ponto de vista, lá não tem... Amiga, deixa eu te contar uma coisa. Família dá problema em todos os lugares da mesma maneira. Não tem essa de Barra, Zona Sul, Baixada, Zona Norte. Família dá ruim em tudo quanto é lugar, amiga. É tudo, não tem lugar em que não tenha isso, ou não sei o que é diferente. Ah, tudo bem, uma coisa e outra pode ter um perfil diferente, então, mas na essência, é família. É espírito encarnado, é planeta de provas e de expiações, isso é preconceito. Porque eles acham que a gente não tem problema, acredita nisso? O povo que está lá acha, não, porque lá não tem problema. Tem problema, né? É que bobagem, acho que é por isso que todo mundo quer vir para a Barra, porque acho que quando estabelecer residência ali, acabaram seus problemas. Que é isso, né? Então, preconceito existe de todos os tipos. Inclusive, preconceito de que quem tem uma condição, né, financeira... Aliás, associei que quem já mora na Barra não tem problema de dinheiro, né? Já é a primeira coisa. E depois que quem mora na Barra não tem problema. Então, olha só, existem tantos preconceitos e de tantas maneiras que a gente não consegue, às vezes, identificar isso com muita clareza. Olha, é curioso, quando eu vou fazer divulgação do congresso, que está chegando, em agosto, piscou, passou. A gente vai fazer divulgação do congresso e eu levo às casas e eu chego para dizer, eu sou do Seja Barra, vim convidar vocês para o evento. Ah, não, mas é muito caro que a gente não consegue. Digo, mas é de graça.
Esse o nosso não, né? Mas às vezes a gente vai convidar para palestra. Não, mas é de graça o evento. Ah, então tá. Porque a gente tem um preconceito, uma coisa estabelecida de que o que se faz lá não é para cá, não é essas coisas. O movimento espírita não incentiva isso. Isso é da natureza humana, não é da doutrina espírita. E a gente tem. Você também está chegando hoje, né? Seja bem-vinda. Ela é tímida, né? Ela é tímida. Já vi, quando eu falei... Ela já ficou assim, meu Deus, não fala de mim. Qual é o seu nome? Lucilene. Seja bem-vinda, tá? Você tem um miúdo, né, de 1 ano e pouquinho, não é isso? É que eu sou médium, por isso que eu sei. Você pergunta, como é que ele sabe? Eu sou médium. Só de olhar eu já sei. Sabe? Estão entendendo, gente? Então, esse é o momento de despir-se de preconceitos. Vou contar para vocês. Estou contando para todo mundo. Os meus filhos estudam em escola católica, né? E eles têm aula de religião. Fiquei meio tenso com a história da aula de religião, porque eu estudei em escola católica e tive aula de religião. Então, eu fiquei tenso, porque eu me lembro. né? Então, fiquei tenso. Mas aí, estou de olho, né? Estou de olho. E aí, foi ótimo. Olha o preconceito, né? O professor começou o primeiro dia de aula falando que existem diversas religiões cristãs e que todas seguem o Evangelho de Jesus. Isso é bonitinho, né? Isso é bom. Gostei disso. E aí ele diz assim, e tem várias religiões cristãs. Quem pode dizer? Católica, tá bom. Aí meu filho, espiritismo, não sei o que. Aí foi falando, né? Bonitinho. Aí diz assim, então a gente vai começar conhecendo um pouquinho de cada religião. Quem é que quer falar sobre alguma coisa? Meu filho falou, eu queria falar de passe. Eu falei, oh, meu Deus, quer falar de passe? Que bonitinho, né? Aí chegou, pai, eu preciso preparar um trabalho sobre passe. Digo, que bom, bonito, gostei desse negócio, né, Oli? Aí ontem ele foi falar 10 minutos para a turma dele sobre passe. Foi a primeira palestra do meu filho. Gente, na turma, 10 minutos, tá bonitinho, né? Bonitinho. Tá naquela fase, tem cabelo horroroso, não quer fazer nada, né? Tá com um cabelo que raspou aqui do lado, tá com uma crista de galo aqui. Tá horrível aquele cabelo. Mas ele é lindo, educado, gentil, é uma graça, né? Então, aí foi falar de passe. Aí o professor disse assim, não, mas antes de você explicar, eu vou explicar o que é o espiritismo, porque a maioria, né, não... Então, assim, foi ótimo, está sendo bom. Vamos ver como é que termina, né? Que eu ainda estou atento, mas está indo muito bem o negócio, muito bem. E eu estava com preconceito de que ia ser péssimo, que eu me lembro da minha aula de religião, não foi legal, não. Não foi legal. Era o momento para fazer lavagem cerebral e botar culpa e botar... Não foi legal. Não foi legal, mas está sendo bom. Como é? Fazer pergunta que não sabia responder. A gente ficava de castigo, né? Está endemoniado se ficar fazendo pergunta difícil. Você ajoelhou no milho também, filha? É brabo, né? Brabo, vou te dizer. Mas lá está sendo bom, até agora está bem legal. Mudou. A gente já é mais antigo, né, filho? Agora o negócio está melhor, né? Então, olha só. Vocês conhecem a presença feminina próxima de Jesus, né? Aliás, se vocês perceberem, na hora que o bicho pegou mesmo, né? Na hora que veio pega para capar, quem estava do lado de Jesus é quem tem coragem, né? E quem é que tem coragem? Mulher, porque homem não tem coragem, né? Homem tem coragem, homem tem outras coisas, mas coragem, aquela coragem do enfrentamento, isso é feminino. Joana de Ângeles, Madalena, a mulherada toda estava perto dele. E os homens, né? Pedro negou, né? E o povo deu uma saída de perto, não é que o bicho pegou mesmo, que a coisa... O povo saiu e as mulheres ficaram. E esta presença feminina ao lado de Jesus é muito especial, porque... Se vocês observarem, hoje as mulheres são as grandes protagonistas da sociedade, até hoje o são. Joana de Ângeles teve uma encarnação inteira no México dedicada a incentivar as mulheres, né, a ganhar espaço para elas, no sentido de fazer com que as mulheres adotassem esse protagonismo que lhes é peculiar. Se vocês observarem, hoje, as instituições... públicas, né, as grandes instituições, quando querem fazer campanhas de conscientização, eles se dirigem ao público feminino.
Me lembro particularmente na campanha do desarmamento que a estratégia inicial era do devolva a sua arma. Imagina, devolva a sua arma, né? Quem mexeu no meu queijo? Ninguém vai mexer no meu queijo. É meu, é meu. E aí eles começaram a fazer o trabalho do não permita que o seu marido morra porque ele tem uma arma, né? Grande parte das mortes entre adolescentes é por violência com arma de fogo. Proteja o seu filho. E aí o negócio começou a dar certo, até porque as mulheres têm uma qualidade. Bibibi, 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 no ouvido da criatura, ele perde, porque não aguenta. Bibibi, bibibi. Desculpa, mas falei. Como falam? Bota a criatura para falar no ouvido do homem que ela vai falar, né? Perseverante, isso, lindo adjetivo. É game over, né? Porque está bom, leva logo essa porcaria, porque, né? Eu quero é paz, né? Estão entendendo? Então, a presença feminina é muito marcante. E Jesus aparece, não aparece? Para quem que ele aparece? Para Madalena. Vocês sabem que isso tem uma confusão incrível do ponto de vista teológico, porque muitas pessoas falam em ressurreição. Aliás, que é o que é comemorado pela igreja na Páscoa, né? Alguém pode explicar o que é ressurreição? É o reaparecimento de alguém que já morreu. Com o mesmo corpo, né? Supõe-se que com o mesmo corpo. Isso. Lázaro é diferente, porque Lázaro tem ali uma catalepsia ali que, né? Ele não estava morto, ele voltou, mas não tinha ido. É isso. Então, não é ressurreição, não é. É a volta dos que não foram, né? É isso. A gente achou que foi, mas não foi. Agora, Jesus não, Jesus desencarnou mesmo. E ele reaparece. E reaparece com o corpo? Sim e não. Sim e não. Não é o mesmo corpo, porque isso violaria as leis naturais, né? Então, não é com o mesmo corpo. Mas Jesus tinha um corpo, tanto que tangível, o povo tocou, né? Tem o episódio, né, conhecidíssimo de Tomé, porque Tomé, não, só vendo. Então, ele chega de estoque nas minhas chagas. Então, tocou, tinha corpo. Mas, gente, se a ressurreição viola as leis naturais, porque quando vai, não volta, o espírito não gruda de novo, né? Como é que funciona? Como é que Jesus apareceu com o corpo? Alguém tem alguma ideia sobre isso? Sim, mas perispírito não toca. Tu está vendo o perispírito de quem está por aqui? Não está. Como é que o povo tocou? É um processo que hoje a gente conhece. Naquele momento, aliás, até com a própria Gênesis, isso ainda não tinha assim, um contorno muito claro, mas a ciência veio progredindo, o experimento veio, cada vez mais a gente teve a oportunidade de entender isso, e hoje, também com o auxílio, né, dos espíritos que nos auxiliam aí com as obras complementares da doutrina, a gente tem a clareza sobre o fenômeno da materialização. Pois é. Há narrativas muito interessantes, que se fala quando Jesus apareceu e alguns apóstolos não viram, né? Não viram. E mesmo chamados, há narrativas nesse sentido, encontravam-se num sono profundo. Eu não me lembro quais deles, mas uns 2, 3 deles, quando Jesus aparece entre eles, alguns estavam dormindo, e o povo, fulano, acorda, que Jesus está aqui, não sei o quê. E o povo num sono profundo. Quem conhece um pouco de materialização sabe que é indispensável para a doação dos fluidos que vão se unir àquele perispírito para materializar, este médium que doa esse fluido precisa estar em profundo estado de transe mediúnico. Então, na verdade, quem doou ectoplasma foram alguns desses médiuns que eram médiuns de efeito físico. Então, tinha corpo sim, mas efetivamente, no rigor da palavra, não existiu ressurreição.
É porque quem não conhece o fenômeno da materialização e da existência do espírito e tudo isso que a gente conhece de mediunidade, não consegue entender as narrativas de que havia um corpo, porque havia mesmo. Só que não era o corpo que ele envergou durante toda a sua vida, nos 33 anos conhecidos. Este corpo era um corpo transitório com material, né, porque é matéria, doado pelos apóstolos num processo complexo pra caramba de materialização. O Frutuoso, alguém viu a palestra do Frutuoso de lançamento do livro Médiuns ou Alienígenas, Alienígenas ou Médiuns ou coisa do gênero? Não? Eu acho que foi aqui que eu cheguei a falar, ou foi no curso, não foi que foi no curso, sobre os mistérios que giram em torno da civilização maia e da construção daquelas edificações, que é impossível, né, sem o aparato tecnológico e maquinário construir aquilo no tempo que foi. Lembram disso? Não foi aqui que eu falei, não? Foi? Falei? Falei. Bom, se falei, está falado agora de novo. Falei no Livro dos Espíritos. Ali sabe de tudo. Ali. Ixi, estou te trocando ali. Então, é verdade, a minha amiga está lá. Aliás, estou com saudade de falar com você. Depois você conversa, que você vem e volta, não passa, não fala, tá? É ela mesmo, ela olha para trás como se não fosse com ela. Depois você aparece para falar, para dar beijo e tal, tá? Quero saber do B, como é que ele está. Então, meninos, ninguém entende aquele negócio, como é que aquele povo construiu e tal. A doutrina espírita vem explicar, por exemplo, que a gente sabe que alguns povos vêm, né, de outros lugares e ficam ali. A gente tem falado nisso em mundo de regeneração. Realiza o que tem que realizar, dá aquela melhorada e tal, e quando estiver pronto, vai de volta. E foram de volta, tanto que você não encontra vestígios de o que aconteceu com aquela civilização. Mas o que eu quero dizer não é nem isso. O Frutuoso, nesse livro dele, ele explica que existem narrativas de uma estranha substância branca, leitosa, que alguns iniciados iam para uma pedreira em período noturno, porque, em geral, a luz do sol é muito nociva a esses fluidos, quebravam grandes, enormes blocos de pedra, alguns pesando mais de tonelada, e eles vinham conduzindo este material pesadíssimo sobre este material estranho, que ninguém entendia, mas que era capaz de levantar esses blocos pesadíssimos de pedra, caminhar durante diversos quilômetros e vir empilhando essas pedras. Calcula-se que com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente demoraria cerca de 3 vezes mais para construir o que está lá do jeito que está, com a tecnologia que a gente tem hoje. E eles, sem essa tecnologia, fizeram com o uso de ectoplasma, porque conseguiam fazer, que aliás é o mesmo princípio das mesas girantes. Já ouviram falar das mesas girantes, início do espiritismo, aquela coisa da mesa subir, bater e daí por diante? Como esses objetos eram levantados? Por isso. Então eu queria fazer um convite. Toda essa coisa que está em torno da Páscoa, os milagres de Jesus também, tudo isso está ricamente abordado no livro A Gênese. Não tem uma leitura super fácil, mas quem quer entender esses fenômenos que a gente está acostumado a ouvir, que tem lá nas narrativas bíblicas, a explicação científica e espiritual de como isso tudo aconteceu, está no livro A Gênese. Existe uma palestra do Divaldo no YouTube, vocês procuram lá, palestra Divaldo Páscoa, em que ele vai explicar também grande parte disso. Explicar o projeto de Deus para a presença feminina. Grande parte desses espíritos que estavam em torno de Jesus são hoje os grandes orientadores da humanidade. Se vocês observarem esses nomes aí, os badaladões, né, que a gente tem, do movimento espírita, Joana de Anjos, Dr. Bezerra de Menezes, esse povo todo estava com Jesus naquele momento e havia um projeto, né, para essa humanidade. E Jesus realizou coisas muito interessantes naquele momento, do ponto de vista mediúnico. Então, isso que a gente às vezes não sabe explicar, o textinho que eu recebi essa semana falava isso. Ah, mas pai, como é que Jesus reviveu, se não sei o quê e tal? O pai não sabia explicar. E não sabe mesmo, porque é complicado. Então, quem tem interesse e tempo, né, e a gente arruma sempre tempo, dá uma olhada no livro A Gênese. Não tem tempo assim de mergulhar já nessa fase, porque, né, cada coisa tem a sua hora. Dá uma olhada na palestra do Divaldo e ele vai explicar todos esses fenômenos importantes. Agora, importante
é estar sempre dentro de casa, quando se trata de Páscoa, quando fala de Páscoa, fazer o discurso para o miúdo da importância da aceitação daquilo que é diferente. Porque a Páscoa é momento de renovação. Aliás, não é só um discurso, não, que se a gente faz o discurso, não adianta. A gente tem que fazer um processo de reflexão sobre a transformação, que é a essência da Páscoa. Quando se propõe que se faça jejum e coisa do gênero, qual é o objetivo? É que esse jejum seja elemento de transformação. Essa é a crença que se põe. E a transformação é muito necessária. Em especial, repito, quando a gente fala em mundo de regeneração se aproximando. Porque o que Joana de Ângeles fala em diversas manifestações aí ao longo do ano passado, ela, ao longo do ano passado, deu várias mensagens que foram postas até no Facebook e tal, é do ano passado, mas você acha isso, né? Ela fala que não há muito mais tempo de espera para que as coisas aconteçam naquele timing que é nosso, né? O timing de Deus está um pouco mais acelerado porque as coisas precisam acontecer. Pelo planejamento, as coisas vão acontecer agora. E a gente muito arraigado ao que é confortável, a zona de conforto, tem passado por muitas dificuldades. Porque se a renovação é indispensável e a gente tem resistência ao novo, a gente sofre, não tem jeito. E ela disse que a gente teria momentos de muitas mudanças, isso há lá um ano e meio atrás. E as mudanças vieram mesmo, né? As coisas não estão fáceis em vários setores, por várias razões. E ela disse, isso é parte do planejamento, porque as mudanças precisam acontecer. E como a gente não se mexe sozinho, a gente vai ser posto num contexto em que ou a gente se mexe ou não vai rolar. Então, aí a gente diz, às vezes chega aqui a casa, muitos dizem assim, porque eu estou desempregado e tal, pessoa angustiada, natural. E aí eu digo assim, o que você fazia e tal? E a gente vê aquela pessoa que fez aquilo a vida inteira. Não é para dar angústia a pessoa que a vida inteira fez aquilo, achou que ia fazer aquilo até morrer e tal, e de repente tiram aquilo da pessoa. E aí, claro que a pessoa vai ficar instável. Só que essa dificuldade movimenta a pessoa de uma tal maneira que ela é posta num contexto em que ela vai ter que descobrir coisas novas. E isso, hoje, é indispensável. Não dá mais para a gente construir mundo de regeneração sem mexer, sacudir lá na base. A poeira levanta mesmo, vai continuar levantando, até que a gente encontre esse equilíbrio. Mas não vamos nos esquecer de que Deus é pai, não é padrasto. Não é isso? Tem uma amiga que discorda disso, diz, Deus não é pai, né? Deus é criador, porque pai é coisa de homem, isso é machismo. Mas a ideia é assim, Deus acolhe. Então, quando a gente faz o movimento e chega lá, não precisa mais sofrer, não precisa mais passar por dificuldade, não precisa mais, né, continuar enfrentando a adversidade. E aí, eu me lembro do meu cunhado. Meu cunhado trabalhou em construção civil desde sempre, né? Começou a trabalhar cedo e trabalhava com construção civil. E aí mandaram ele embora. E ele buscou realocação onde? No seu ramo. Né? E foi para outra empresa, muito ruim, não era como ele gostava, não ganhava o que ganhava e tal, mas se adaptou todo, sabe, para ficar confortável, se adaptou todo, tá bom, vou ganhar menos, isso aqui, mudou a vida toda. Beleza. 5 meses depois foi mandado embora de novo. Disse, mas não é possível e tal, faça as coisas direitinho, não estou entendendo, né? Brincadeira, assim, eu faço direitinho, sou trabalhador, sou correto, sou não sei o que, sou qualificado, por que estão me mandando embora? Por que ficou mais de 1 ano tentando recolocação na área dele, até que chegou à conclusão de que, e foi antes desse crescimento aí, né, da construção civil, isso já tem uns 10 anos, 12 anos. E aí, eles, vou fazer outra faculdade, sabe aquela coisa do vou ter que me mexer? Ele foi fazer uma faculdade muito parecida, matemática. Tudo bem, na Constituição Civil o povo gosta dessas coisas e tal, mas assim, fazer matemática, você se dá conta de que o seu campo de atuação vai ser, assim, principalmente magistério, né? Sabe? Não, tudo bem, mas é que assim, tu vai ganhar menos ainda, você sabe disso, né? Está sabendo que, mas me deu vontade, aquela coisa do me deu vontade. Menino, o bichinho deslanchou de uma tal maneira, as coisas foram acontecendo na vida dele, e de uma coisa ele tem certeza hoje, eu posso trabalhar aqui até lá, mas o magistério é o meu espaço.
Então, ele descobriu alguma coisa que não passava pelo campo de visão dele. E para que ele enxergasse isso, ele passou uns 3 anos da vida dele, que só ele sabe dizer o que foram aqueles 3 anos. Né? Eu estou dizendo que se trata de mudar de área? Nem sempre, mas alguma coisa vem de mensagem embutida na transição que a dificuldade traz, que a adversidade traz. E a gente vem passando momentos de adversidade. Eu vou fazer uma conclusão dizendo que grande parte dessas adversidades não tem nada a ver com o trabalho, apesar de a dificuldade estar sendo no trabalho. Muitos de nós se voltou para o trabalho lá atrás e construiu pelo trabalho um caminho de felicidade. E quando a gente enfrenta dificuldades no trabalho, nem sempre é para buscar mais trabalho em outro lugar. É para enxergar que fora do trabalho também existe vida. Eu não estou dizendo que é para largar tudo de trabalho, largar de trabalhar, largar tudo e viver de comer peixe na praia, numa cabaninha de palha. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é assim, enxerga, já que o seu trabalho não te dá mais aquela satisfação que você sentia, enxerga o que tem de bom na tua vida. Enxerga o que mais está no teu entorno e te completa também, deveria estar te completando também. Porque o dia que você enxergar isso, as coisas deslancham de novo e você volta a poder fazer as coisas e ter conforto e daí por diante, só que agora calcado em outros valores. São hipóteses que a gente está levantando, pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, pelo que a gente conversa, pelo que a gente recebe. Então, quem está passando por dificuldades, sejam elas emocionais, sejam elas financeiras, sejam elas familiares, dá uma olhada em que tipo de transformação Deus está mostrando como oportunidade para a gente, tá bom? Porque quando a gente passa por dificuldade, não é para sofrer, não é para purgar, não é para cumprir pecado, ninguém cobre pecado. A gente, na verdade, tem oportunidade de crescimento. E é esse crescimento a que a doutrina espírita nos chama, tá bom? Então é isso. Ficaram as mensagens o quê? A Páscoa deve ser celebrada pelo espírita, porém sem dogmas e sem formalidades, não é isso? A doutrina espírita valoriza a Páscoa como movimento religioso, mas a ideia essencial é de renovação. E quando a gente fala em renovação, a gente precisa olhar para as dificuldades e ver o que está precisando mudar na nossa vida. E olha, não é de uma hora para outra não, porque a gente traz cristalizadas tantas coisas que para a gente enxergar, demora. A gente vai, muito de pouquinho e essa transformação tem que ser maturada, porque os espíritos são disciplinados, a natureza não dá saltos, Kardec diz isso o tempo inteiro lá no Livro dos Espíritos, e assim também, a nossa maturidade não chega de uma hora para outra. Não diz, então vou sentar hoje para entender o que está acontecendo, não é assim. A gente tem que estar aberto, e a prece é um caminho de compreensão. Peça, Jesus, dá-me a tua inspiração para que eu entenda qual é o caminho que eu tenho de seguir. Eu me lembro, eu fiz esse movimento, Quando eu fui para a advocacia, eu criei uma resistência enorme. Eu iniciei no magistério e dizia, minha profissão é professor. O que você é? Eu sou professor, não digo só advogado, eu sou professor. E aí, dava aula no ensino médio, depois fui para o ensino superior, e aí a coisa ficou estranha, eu fui para o preparatório, e aí eu fui assim rodando, eu ia me adaptando. Até que eu digo, gente, mas por que está tão estranho isso, tão difícil, tudo tão adverso e tal? Aí eu falei, gente, não é possível. Então, se está tudo estranho, para onde eu vou correr? Eu vou correr para o que dá, Vou para a advocacia. Quando eu fui para a advocacia, as coisas se abriram, E aí a coisa voltou, não sei te explicar, mas as coisas voltaram a funcionar. Então, a gente tem essa coisa de não entender, de resistir, e de, mas por que está tão difícil? Está difícil que a gente ainda não entendeu. A coisa ainda não ficou clara, ainda não se desenvolveu. Aí hoje que eu tento equilibrar as duas coisas, eu vejo que as coisas são mais fáceis, e que cada coisa tem o seu lugar e tal. Então é isso, os nossos caminhos são abertos para que a gente caminhe da melhor maneira. A gente é que resiste. Isso vale para a dificuldade financeira, para a dificuldade profissional, para a dificuldade conjugal, para a dificuldade na criação dos filhos, para a dificuldade de relacionamento com família, com vizinho, com tudo, gente. É muito, muito curioso. Vamos abrir essa mente, tá? E o que favorece que a gente reflita? Curso. Os cursos na casa são
excelentes para isso. Que o mentor está aí, a ambiência é favorável, o povo está falando aqui, não sei o quê. Aí o povo dá uma catucada e diz assim, lá do outro lado, né? Pensa nisso, fulano. E aí você sai daqui com umas caraminholas na cabeça, sabe? É isso, estão todos convidados. Meninos, quem quer fazer a prece? Colaborativos, muito bom. Isso aí. Deixa eu ver como é que Kardec falava mesmo, hein? Trabalho, solidariedade e tolerância. Quem quer trabalhar fazendo prece? Péssimo, né? Pedir para quem chega não vale. Cadê minha amiga? E bom retorno para vocês, tá? Tem música de prece, Oli? Eu adoro Oli, que Oli é... Jesus, mestre amado, irmão querido, Joana, nossa amiga maior e protetora, agradecemos muito estes momentos em que aqui estamos aprendendo, nos fortalecendo e criando coragem para fazermos a nossa transformação. Que não tenhamos pressa, que não tenhamos ansiedade, a cada dia um pouquinho, e que quando errarmos, não nos culpemos, saibamos que este é o processo, que na próxima oportunidade faremos melhor, nos esforçaremos. Tenhamos certeza de que juntos somos fortes, que nos apoiaremos e vamos fazer essa transformação. E sabendo também que não temos que nos preocupar com os outros, façamos a nossa parte, porque quando nós nos transformamos, os encarnados ao nosso redor se transformam. E a multidão de desencarnados que nos acompanham, que influenciam tantos outros, observam, e assim a mudança vem acontecendo, meus queridos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E digo que vos amo. Vão para casa, sejam felizes, sejam amorosos. Obrigada, assim seja. Devolver o microfone.